Alô, galera, Isaac Mello aqui com vocês novamente. E aqui no nosso canal, onde eu vou ensinar vocês a evoluírem, né, no setor marítimo e portuário com um inglês eficiente em apenas 6 meses. Beleza? Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou passar para vocês a importância do inglês técnico, né? Por ele ser um verdadeiro divisor de águas na estrutura, né, das empresas, porque as pessoas que falam inglês hoje em dia, elas têm condições, elas têm facilidade, elas têm maiores chances, oportunidades, né, de crescerem dentro das empresas. E essas promoções, elas só vêm para as pessoas que realmente têm o inglês, né? Pessoas que conseguem desenvolver uma conversação em inglês, elas têm mais oportunidades, elas têm mais chances de evolução, de promoção dentro da empresa e até como um profissional liberal, né? Ela pode trabalhar para uma empresa, né, como contratado de uma empresa, ou ela pode trabalhar para si própria, né? Pode desenvolver o seu próprio negócio, né? Não só no ramo marítimo, no ramo portuário, mas o inglês ele é abrangente, né, gente? Então, a pessoa que fala inglês hoje em dia, ela tem muitas oportunidades, né? Então, a nossa área, que é a área marítima e portuária, eu tenho a proposta de trazer para vocês essas aulas, né, que a gente sempre tem aulas lá. Temos as aulas aqui, né, aqui no Instagram, nós temos sempre essa pegada, e temos as nossas aulas 2 vezes por semana lá no YouTube, né, que são aulas gratuitas, né, que vocês podem entrar lá e estar participando, usufruindo dessas aulas. Tá bom, gente? Então, eu queria mostrar para vocês como o inglês técnico, né, ele é um divisor de águas. Como o inglês técnico pode ajudar vocês, né? Eu separei aqui algumas ofertas de emprego, né, que vocês estão tendo oportunidade de ver aí, onde vocês vão perceber a necessidade de vocês falarem inglês, né? Então, aqui, por exemplo, nessa empresa, você vê aí que ela está precisando de um profissional, né, para trabalhar com cadastros, né, junto às autoridades portuárias, organizar transporte e acomodação de tripulantes, realizar visitas a bordo, né, para fazer os atendimentos de embarque e desembarque de tripulantes, elaborar relatórios. Lembra que a gente viu isso numa das nossas aulas, a gente viu como elaborar os relatórios, e aqui nós temos especificamente esse relatório que eu passei aqui para vocês. Deixa eu ver aqui só um minuto. Tá. Esse relatório aqui, ó, vocês estão lembrados? Lembra do SOF? Né? Eu apresentei isso para vocês na aula passada. Eu vou colocar aqui para vocês o que seria o SOF, né? O SOF é uma abreviatura, né, gente? SOF. Né? Vou colocar de novo, SOF. Bom, SOF. O que é o SOF? Vamos lá. O SOF, ele é o Statement, tá? Melhorar aqui o meu N. Statement of Facts.
Tá? Statement of Facts. O que quer dizer Statement of Facts? São relatórios, né? Na verdade, o relatório de fatos. Tudo que acontece com o navio, né? Durante a chegada dele, a estadia, durante a operação portuária. Se o navio recebeu bunker, né? Você sabe o que é bunker? Tá? Bunker. Então, às vezes, o navio, quando ele está operando, ele recebe bunker. Bunker é combustível. Né? Então, numa operação de bunker, tudo que acontece durante a operação de bunker, ou recebe água, né? Que a gente chama em inglês de fresh water, ok? Fresh water. O navio pode receber isso aqui durante a estadia dele no porto. Né? Ele pode fazer outros tipos de operação também, pode fazer reparos, pode fazer fornecimento de suprimentos, né? Que a gente chama de colocar bem aqui, supply, né? Provisions. Deixa eu colocar bem aqui. Opa, minha canetinha. Opa. Então, acontece, vamos colocar aqui. Aí está apagando. Então, eu vou colocar aqui mais um, por exemplo. Ó. O navio pode receber provisions, né, que são as provisões, mantimento, né, para a tripulação, carne, verduras, leite, ovos, enfim, queijo, pão, por aí vai. São os suprimentos, né, que o navio, que a tripulação precisa se alimentar, então eles recebem isso também durante a estadia no porto. E aí, todos esses profissionais, tanto o agente marítimo, né, que vai fazer o SOF, que é o Statement of Facts, o profissional que vai fornecer essas provisões, que ele é chamado de ship chandler, tá? É chamado de ship chandler. O ship chandler, ele é a pessoa responsável para fazer a entrega dessas provisões. E ele precisa também falar inglês. Então, todas as pessoas, né, todas as empresas envolvidas com com a operação do navio são profissionais que vão precisar falar inglês, porque como é que eles vão chegar a bordo e se identificar? Como é que eles vão dizer o que é que eles estão fazendo a bordo? Né? Eu cheguei aqui para entregar provisões. Mas se ele não souber falar inglês, como é que ele vai passar essas informações para o oficial que estiver lá, né, responsável pelo aquele turno, de que ele está a bordo, que ele está lá para entregar para entregar as provisões. Então ele tem que saber falar inglês. Se o outro profissional que chega lá para dizer que vai fazer a entrega de combustível, ele também precisa saber falar inglês, ele precisa saber, na hora, no final, né, do término, né, no término do abastecimento, ele vai precisar preencher documentos, vai precisar falar com o comandante, vai precisar falar com o imediato do navio. E como é que você consegue falar se você não sabe nada de inglês? Né? Então, é muito complicado. Então, você que trabalha, né, na área marítima e que pretende evoluir, e você que ainda não trabalha na área marítima, mas que pretende ingressar, saiba que o inglês é o divisor de águas. É o ponto-chave para você aí, tá, meu amigo? Deixa eu tentar a minha canetinha mais uma vez. Vamos lá. Acontece isso. Ok, pessoal? Então, vamos para o próximo tópico. Então, vamos ver aqui.
Olha, e também, gente, o que acontece? Tem situações, né, de pessoas que já estão trabalhando na empresa, já tem aquele inglês chamado assim meia boca, né? Que a gente chama é o inglês básico, mas ele não está legal, né? Ele precisa melhorar. São níveis, né? Você vai começa ali pelo básico, depois você sobe para o intermediário, até você ir para o avançado. Então, note que as empresas, ó, vamos voltar aqui. Então, essa empresa aqui, né, a gente conversou sobre os documentos, ela pede aqui, ó, inglês avançado. Olha aqui, gente. Tá? Ó, bem aqui, ó. Inglês avançado, desejável. O que seria inglês avançado? O inglês avançado é aquele inglês em que você já tem condições de conversar, né, de desenvolver um diálogo com um nativo ou com uma pessoa de um outro país, que não seja exatamente a língua original dele, né, um americano, um inglês, né? Não necessariamente, mas você pode falar com o filipino, você pode falar com o italiano, você pode falar com o russo, você pode falar com o croata, com o indiano, né? Mas você vai precisar falar inglês, ok? Então aqui, o que ele pede? Ó, pede inglês avançado desejável. Tem que ter, né, gente? Claro que além de outras qualificações, aqui, ó, experiência com pacote Office, Excel, papapá, essas coisas todas, né? A parte de computação, é o mínimo que você precisa ter. E inglês é indispensável, não tem para onde correr. E ó, preste atenção numa coisa, o tempo passa. Independente de você fazer o curso hoje ou amanhã, o tempo vai passar de qualquer forma. Tá bom? Aí você, não, esse ano eu não vou fazer, vou esperar para fazer ano que vem. Beleza, já perdeu um ano. Aí ano que vem, você acha que ainda não é a prioridade e vai deixando para o próximo ano. E os anos vão se passando. E as suas oportunidades também vão se passando. Então, meu conselho é, esteja pronto para quando as oportunidades chegarem. Não tente se qualificar quando elas chegarem. Você tem que estar pronto. Né? Estou estudando inglês, não sei porquê. Não, sabe sim. Você tem um objetivo. Se você ainda não estuda inglês, você tem que ter um objetivo de começar a estudar inglês. Para você que já está trabalhando numa empresa e tem um inglês básico, você tem que melhorar seu inglês. Tem que passar para o inglês intermediário e depois para o avançado. Né? Então, vou dar aqui para você mais um exemplo de mais uma empresa. Vamos ver aqui, ó, a outra empresa aqui. Ela pede, né, além de vários outros requisitos, né, como aqui um profissional de logística, né, vamos aqui de novo com a minha canetinha maravilhosa. Coisas da tecnologia, né, gente? Ele pede aqui, ó, um profissional de logística que tenha graduação, né, em gestão comercial, né, mínimo de 5 anos, tá? Trabalhe na parte operacional, segmento, né, de navegação. E tá, então ele vai pedindo aqui são várias qualificações do profissional. E aí quando você vê aqui no final, deixa eu ver. Tá aqui. Ele pede, ó, inglês intermediário. Né? Tá pedindo inglês intermediário, gente. Você não vê ninguém pedindo, né, inglês básico. É intermediário para cima, intermediário avançado. Então, você que está com o teu inglês básico ali, falando what's your name, how old are you, né, algumas palavrinhas aqui, umas palavrinhas ali, umas frases aqui, umas frases ali, saiba que isso não é o suficiente. Você vai precisar desenvolver uma conversação durante o tempo em que você estiver trabalhando.
numa empresa, que você precisa se relacionar com outras pessoas, preparar documentos, tá? Isso é muito importante, gente. Então, tira um tempo na sua vida, tira aí um ano para você se dedicar ao seu inglês, que em um ano você faz muita coisa. Né? Você vai sair daí da estaca zero para chegar ao seu inglês de nível avançado, né? Tá bom? Então, mostrei aqui para vocês, né, mais um exemplo. E ó, tenho mais um aqui ainda, de mais uma empresa também, de agenciamento marítimo, né? Vamos lá, ele pede os requisitos e qualificações, ensino médio completo, ter disponibilidade para viagens, experiência em agenciamento marítimo, isso aqui já pede experiência, ó. Você tem experiência em agenciamento marítimo, conhecimento das leis, normas e regulamentos, tá? Autoridade brasileira. Aí vem aqui, ó, inglês avançado. Né? Tem inglês avançado. Por que ele pede isso? Por que ele pede que esse profissional tenha inglês avançado? Porque, ó, e a vaga é para agente marítimo. Beleza? Então, agente marítimo. Você vai ter... O agente marítimo, ele é o representante legal do armador, né, do dono do navio. Isso aí eu vou explicar para vocês numa outra aula. Mas ele é a pessoa responsável, né, que representa o armador. Ele é o representante, ele é os olhos do armador aqui, porque o armador está lá na Grécia, está na Rússia, está na Índia, está sei lá, qualquer outro lugar do mundo. E ele não conhece nada aqui, não conhece a nossa língua, não conhece as leis, não conhece os portos. Então, ele precisa de um agente marítimo. Para o agente marítimo, então, tomar a frente, né, nas coisas aqui e fazer tudo o que o armador precisa. Né? Então, essa é uma outra história com relação à questão do agenciamento marítimo. Mas esse profissional que trabalha na empresa como agente marítimo, ele tem que falar inglês muito bem. Né? Não muito bem, digamos assim. Não precisa ser um expert, né? Mas ele precisa ter um inglês bom, de bom para cima, né? Digamos assim. Então, veja que nas vagas, vocês viram nas 3 vagas que eu mostrei para vocês, que não tem nenhuma solicitação de inglês básico. Ninguém pede inglês básico. Para quê? Ou você tem que ter um nível intermediário, ou você tem que ter um nível avançado de inglês. Tá? Então, veja, gente, isso é importantíssimo. Tá? Eu já vi casos, já presenciei, já participei de casos em que profissionais, né, da mesma área dentro de uma determinada empresa tiveram que correr atrás do prejuízo porque surgiu uma outra vaga, né? O contexto era o seguinte, abriu uma vaga para engenheiro, chefe, e os outros engenheiros que estavam mais abaixo, eles tinham que ter inglês, né? Tinham que falar inglês, porque o outro, a vaga que abriu aqui, né, do chefe, teve que sair de lá, por algum motivo, a vaga abriu, então eles iam aproveitar alguém dali, né, de dentro da empresa, mas precisavam que esses candidatos soubessem falar inglês. E aí que foi o problema. Aí todo mundo correndo, né, querendo aprender inglês do dia para a noite, e sabe que isso aí não entra por osmose, não tem como você aprender inglês em uma semana, né, você precisa se dedicar. Esse é o grande problema, gente, tá? A dedicação, né? As pessoas acham que não são capazes. Isso não é verdade, você é capaz.
Se o chefe dele falava inglês, se o amigo dele falava inglês, por que ele não pode falar inglês? A questão é dedicação, né? Então, só finalizando ali aquela situação, eles não conseguiram um profissional de dentro da empresa. Olha só que chato, né? Porque eles abriram as vagas e deram prioridade para os profissionais de dentro da empresa. Mas o que aconteceu? Infelizmente, não conseguiram achar alguém ali que pudesse assumir o cargo do chefe, porque não falava inglês e precisava. Como é que ele vai participar de reuniões internacionais? Como é que vai participar de debates? Como é que vai apresentar as propostas, as situações, os relatórios? Como é que vai participar de reunião? Como é que vai expor o seu ponto de vista sobre as coisas que precisam melhorar dentro da empresa se você não souber falar inglês, né? Isso leva tempo, não é do dia para a noite, mas também não é uma eternidade, né? Você não precisa passar 2, 3, 4, 5 anos aí estudando inglês. Você precisa fazer uma imersão, né? Você precisa se dedicar e ali com o que você tem, você se dedicar naquilo ali que você consegue evoluir. Então, essa é a nossa proposta, é passar isso para você, tá? Para que você, em pouco tempo, consiga desenvolver o seu inglês. Tá certo, pessoal? Então, eu dei exemplos para vocês, eu mostrei para vocês como é que funciona, eu digo para vocês que isso é necessário, é muito necessário. Sei que muitas das vezes o trabalho, né, o dia a dia, os problemas que a gente tem em casa, né, com família, com filho, com namorada, com esposa, com as contas para pagar, uma série de coisas, mas é uma coisa que você precisa se dedicar. Porque o mercado de trabalho hoje, né, isso já há bastante tempo, né, não digo isso hoje, agora, mas o mercado de trabalho a nível global... Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Numa reunião da ONU, por exemplo, você vê alguém falando grego lá dentro? Você vê o cara pegar o microfone lá e falar grego? Dentro das reuniões, alguém fala francês, italiano, russo? Não. Embora eles sejam de outras nacionalidades, mas todo mundo vai falar inglês, não é? Então, a mesma coisa acontece dentro das empresas. Na hora das reuniões, na hora dos debates, todo mundo vai falar inglês. Então, o inglês, gente, é a língua universal, né? É a língua universal. Então, a nossa proposta é fazer com que você aprenda a falar inglês, e não só aprender a falar inglês, e você ter todo esse conteúdo de vocabulários, né, de expressões, de palavras novas, né, sobre a área marítima e portuária. Para você que já trabalha no ramo, na área marítima e portuária, ou para você que está querendo ingressar agora, é de suma importância, ok? Então, dedique-se, faça disso um compromisso na sua vida, que você vai precisar, com certeza, você vai precisar usar o inglês mais cedo ou mais tarde, que o tempo passa e você precisa ir acompanhando o tempo e crescendo junto com os seus amigos, com os seus companheiros, né? Sendo visto pela empresa como alguém que está se dedicando, porque não pense você que o seu chefe, o seu superior lá não está de olho em você, ele sempre está, ele faz de conta que não está, faz de conta que não está vendo nada, mas ele vê, ele sabe que você está se dedicando, ele sabe que você quer um diferencial na vida. E quando surgir uma oportunidade, o que é que ele vai fazer? Quem que ele vai chamar? Você. Mas vai chamar alguém de fora? Não. Ele sabe que você está se esforçando, ele sabe que você está se dedicando, e ele sabe que você quer uma coisa melhor na sua vida. Tá bom? Então, esse é o meu recado de hoje. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!